Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou fazer mais uma receita para vocês. Então, várias pessoas me pediram como eu faço focaccia e hoje vou estar fazendo uma e gravando para mostrar para vocês. Então, o que é uma focaccia? Para quem não conhece, a focaccia é um pão italiano achatado, um pão mais baixo, e aí com algumas coberturas. Eu vou fazer a mais tradicional, que é que leve alecrim, mas aí depois vou dar algumas dicas de outras coberturas que vocês podem fazer. Então, o que eu vou precisar para fazer esta massa da focaccia? Tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento seco, fermento de pão, tá? 35 ml de azeite de oliva extra virgem, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal e 250 ml de água. Para massa é apenas isso. Depois, para a cobertura, azeite de oliva, alecrim, sal grosso e alguns tomates cereja, tá? Então, vamos começar. Para fazer a massa, primeira coisa, como se fosse a massa de um pão, eu vou estar hidratando o meu fermento e deixando ele crescer, para então dar início à nossa focaccia. Vou colocar aqui 2 colheres de farinha de trigo, misturo bem com o fermento e na sequência coloco um pouquinho da água. A minha água tá levemente morna, tá, pessoal? Que é para acelerar o crescimento, porque aqui onde eu moro faz um pouco de frio, então com a água morna vai acelerar o crescimento. Então convido vocês, pessoal, que ainda não fazem parte do nosso canal, para conhecer as nossas receitas, conhecer o nosso trabalho, as nossas dicas e se inscreverem no nosso canal. Você que está assistindo as nossas receitas, que está gostando, que está tirando algum proveito das nossas receitas, se inscreva, que tem muitas outras ainda por vir. Todos os dias postamos uma receita nova. Então não perca mais tempo, faça parte do nosso canal e todo dia você terá uma nova opção de receita. Misturei aqui bem o fermento com a farinha e um pouco da água e agora vou deixar reservado até esse fermento crescer. Na sequência eu volto para dar início à nossa massa. Então aqui nosso fermento cresceu, se transformou nessa linda esponja. Olha que maravilha. Então vamos dar início à nossa massa. Vou colocar aqui nesse recipiente meio quilo de farinha de trigo. Se você quiser uma focaccia maior, é só dobrar a receita, tá, pessoal? Eu estou fazendo, na verdade, meia receita, porque a gente não vence comer todas as receitas que eu faço. Então, para evitar o desperdício, vamos fazer uma receita menor. O sal, 10 gramas de sal, 10 gramas de açúcar, 35 ml de azeite de oliva. Misturo bem e vou colocar o fermento. Fermento que cresceu, que se transformou em uma esponja, 5 gramas de fermento. E agora vou colocando a água até que a massa fique no ponto desejado. 250 ml de água inicial, tá, pessoal? Não tem segredo fazer essa massa, é como se fosse uma massa de pão. Um pouco mais mole eu costumo fazer do que a massa de pão. E fica uma maravilha para você que quer servir com um patezinho ou com aquela tábua de frios, num final de tarde, num happy hour, é perfeito. Ou quando chega aqueles amigos de última hora, pois é bem mais rápido do que um pão para fazer. Então, é bem fácil. Eu vou amassando e já eu mostro para vocês. Mas aqui já tá praticamente pronto. Só juntar a farinha
e aí ela já vai estar pronta. Então, aqui a nossa massa já está pronta, ó. Juntei toda a farinha, foi todos os 250 ml de água. Dificilmente dá erro nessa medida, só mesmo a diferença do grão do trigo, mas é mais ou menos 500 gramas de farinha, 250 de água. Então, bem tranquilo, é uma receita bem fácil e não tem erro. Vou colocar aqui na bancada e vou sovar um pouco essa massa. Não precisa sovar tanto quanto a massa do pão, tá, pessoal? Mas vou sovar um pouquinho para ativar o glúten do nosso trigo. E já mostro para vocês como que ela vai ficar, mais lisinha. Então, aqui, pessoal, sovei por mais ou menos uns 5 minutos. Já dá para ver que ela fica mais lisinha, que ela tem mais elasticidade, tá? Eu só faço isso, eu não sovo que nem massa de pão. Agora, então, vou colocar aqui nessa assadeira um pouco de azeite. Com a mão mesmo, eu espalho. E eu vou deixar essa massa aqui descansando por uns 20 a 30 minutos, para depois a gente abrir ela. Então, deixo aqui na assadeira. Quando ela descansar, eu vou abrir ela e aí deixar crescer. Então, aqui a minha massa já descansou um pouco. E agora vamos abrir ela. Eu sempre coloco um pouquinho de azeite para eu poder estar trabalhando nessa massa. E aí, com a ponta dos dedos, eu vou abrindo a nossa massa, espalhar por toda a minha assadeira. E depois deixo ela crescer. Então, bem fácil, bem simples. E é só estar espalhando desta maneira para depois ela crescer por igual. Vai fazendo furos, tá? Assim, ó, com a ponta dos dedos. E agora, então, vamos deixar ela crescer. Quando ela crescer, eu volto para colocar a cobertura e levar para assar. Então, aqui a nossa focaccia já cresceu, está bem lindona, bem leve. A gente pega a forma, a gente sente que ela está leve. E eu vou estar colocando, então, um pouco de azeite. Aqui pode ser generoso o azeite, tá, pessoal? Isso é uma característica da focaccia. Azeite, depois nesses furinhos que eu fiz, ele vai ficar com a massa bem macia, tá? É bem assim mesmo. Vou colocar alecrim. E aí, conforme eu falei anteriormente, a cobertura dessa focaccia pode ser de acordo com o gosto de cada um de vocês. Se você gosta de azeitonas, você pode fazer com azeitonas, com anchovas, com tomate e orégano ou tomate manjericão. Mas a tradicional, a que mais se usa, é a de alecrim. Essa é a mais tradicional. E você faz essa focaccia e sirva com aquela tábua de frios, ou então com um patezinho, como um couvert, numa entrada de um jantar. Isso é bem importante e fica bem bom, tá? E aqui, então, coloquei alecrim. Alecrim é gosto. Quando ele assa, ele fica um sabor todo especial nessa massa. Vou colocar aqui uns tomatinhos cereja, para dar um colorido, para dar um diferencial. Você pode colocar ele inteiro ou colocar cortado ao meio. Eu prefiro cortado ao meio. Aqui é opcional o tomatinho, tá, pessoal? Eu vou colocar só para dar um charme na nossa focaccia. Mas a tradicional mesmo é só alecrim, o azeite e o sal grosso. Se você tiver flor de sal, pode ser flor de sal também. Mas como eu vou fazer para a maioria das pessoas fazer nas suas casas, e a maioria das pessoas não vão ter flor de sal em casa, então eu vou fazer de uma maneira bem simples, bem tradicional, para que todos consigam fazer como eu estou fazendo. Bem simples mesmo. Coloquei os tomatinhos, o alecrim, e agora então vou colocar um pouquinho de sal grosso. Aqui é a gosto, pode ser sal de Parígia também,
ou, conforme eu falei, flor de sal. Mas o mais utilizado mesmo é o sal grosso. E agora forno, 180 graus, por de 25 a 30 minutos. E olha então, pessoal, nossa focaccia prontinha, linda, maravilhosa. Eu vou retirar do forno, ficou 30 minutos a 180 graus. Retirar do forno para tirar da forma e mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, nossa focaccia. É interessante sempre retirar da assadeira, porque se ela ficar quente na assadeira, ela vai umedecer a parte de baixo. Então, sempre retiram, colocam em um tabuleiro ou em uma grade para esfriar. A minha tá um pouco quente ainda, mas vou cortar para mostrar para vocês. Ó, vocês podem ver que ela tá super macia, ó. E quente ainda, mas mesmo assim eu vou cortar um pedaço para mostrar a consistência para vocês. Porque quando a gente faz alguma coisa para dividir com vocês um prato bom, uma receita boa, o objetivo é mostrar como que fica. E aqui está, pessoal. Olha que massa linda. E é uma massa muito gostosa. Ela fica com o sabor do azeite e o cheirinho que tem esse alecrim. Nossa, é uma combinação perfeita. E aqui está, então, a minha receita de focaccia para dividir com vocês. Agora convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Visitam, conheçam nossas receitas, que tem muitas receitas já para vocês e vai ter muito mais. Conheçam, se inscrevam, acionem o sininho, que diariamente a gente coloca uma receita nova. Sempre alguma coisa simples, fácil, que eu costumo fazer aqui na minha casa e estou dividindo com vocês. Também temos a página e o Instagram com o mesmo nome, que é Sobrevivência e Terapia. Temos um grupo no Facebook, que são Coisas da Natureza, receitas do dia a dia, sobrevivência e terapia. Faça parte do nosso grupo, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente na página, no Instagram, que a gente vai estar dividindo as nossas melhores receitas com vocês. Ficam todos com Deus, um beijo no coração de vocês e agora vamos degustar esta focaccia com um belo patezinho e uns frios, que fica tudo de bom. Até a próxima!